Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast de Coragem. Meu nome é Lilian de Paula e hoje eu estou recebendo 3 mulheres de coragem, 3 empreendedoras, 3 empresárias de sucesso que vai contar pra gente se precisa ou não ter coragem para poder fazer esse caminho de sucesso, para poder empreender, para poder ser empresário, para poder ter coragem de resolver problemas e de ajudar pessoas. E cada um é de um lugar, gente. Então, eu já te convido para se inscrever aqui no canal, para você acompanhar todos os episódios, porque aqui a sua coragem é despertada para você viver o extraordinário, para você ter coragem de transbordar, de viver o seu propósito e de fazer aquilo que você nasceu para viver. Então, também eu vou te convidar para seguir o perfil do Cast de Coragem lá no Instagram, @Cast de Coragem. E o arroba de todas as nossas convidadas vão estar também no vídeo, no final do vídeo, ok? Então, se inspire e se encoraja com cada história que você vai ouvir aqui hoje. E eu vou começar recebendo a Elisângela, que veio lá da Bahia. E a Elisângela, ela é escritora e também ela tem uma editora de livros infantis, que ela vende mais para o setor público, para escolas. Conta para a gente um pouquinho. Seja muito bem-vinda. E é uma honra te receber aqui. A honra é minha participar desse podcast. Essas mulheres incríveis que eu tive o prazer de passar 3 dias juntas e aprender muito. Então, sai hoje uma mulher muito mais valorosa, muito mais realizada, feliz e completa, né, de conhecimento. Eu tenho a editora Sigma, sou CEO da editora Sigma, que fica lá em São Paulo, e nossa editora trabalha com o público infantil e infanto-juvenil. A gente trabalha com livros para escolas públicas municipais, estaduais, que tenham o objetivo de trabalhar com propósito, né? Todos os nossos livros, eles são temáticos. Então, a gente trabalha com habilidades socioemocionais, a gente tem uma coleção da escritora Débora Cooper, maravilhosa, a gente trabalha com a saúde bucal, a gente trabalha com temas como dengue, como zika, como chikungunya. Trabalhamos também com a história da cidade, porque muito hoje a gente busca resgatar o que é que a cidade tem para ensinar para essas crianças. As crianças recebem um livro dado pelo governo federal e muitas vezes eles não sabem qual a história da cidade, qual a geografia, qual o clima, o que tem na economia, o que move a economia da cidade, quais foram as pessoas importantes no passado, né, da cidade. E esse é um trabalho incrível que a gente tem feito por todo o Brasil. Trabalhar com a educação é sempre muito prazeroso, né? A gente sabe que a gente se encontra agora num momento desafiador da educação, porque depois da pandemia nada mais é igual, então a escola não consegue mais ser igual, porque as pessoas mudaram, as crianças mudaram, os professores mudaram, os pais mudaram, e a gente vem com esse propósito, um propósito de ajudar, de ser um braço, né, nessa coisa tão bonita que é construir. E é um propósito lindo, né? Porque a educação transforma. Então, a gente Exatamente. precisa de educação. Agora, me conta para a gente e para quem está assistindo a gente, se precisou de coragem para começar esse negócio. Olha, eu costumo dizer, Lilian, que coragem a gente precisa para acordar, para levantar. E eu sempre uso o exemplo da mulher com fluxo de sangue, né? A mulher com fluxo de sangue, ela viveu durante 10 anos naquela situação. E um dia ela teve coragem. Se ela não saísse de casa e ela não fosse até Jesus, não tocasse no manto dele e dissesse: Eu preciso ser curada, eu preciso. Então a coragem está dentro da gente, né? E muitas vezes, como a gente aprendeu aqui com a nossa máscara esconde a coragem que está dentro da gente, que é inerente do ser humano. O ser humano veio com a coragem inerente. Então a gente tem. Por medo, por ansiedade, deixado de ser uma mulher valorosa, uma mulher
de princípios. Quando eu falo uma mulher valorosa, é quando a gente sabe quais são os nossos valores, o que é que a gente quer para a nossa família, o que é que a gente quer para a nossa empresa, que os nossos funcionários comunguem com a gente, o que é que a gente quer vender, né? Quando eu chego por um prefeito, por um secretário de educação, eu sei o que eu quero vender e qual o propósito que eu tenho com relação aos alunos da cidade dele. Então, não tem como não dar certo, né? Quando a gente tem coragem. Parabéns. Você falou uma coisa que eu sempre falei, inclusive eu tenho um curso que chama Desperte Sua Coragem e uma imersão que chama Desperte Sua Coragem, que a coragem já está dentro de nós. Gente, para quem está me ouvindo aí, eu tô meio sem voz, porque a gente acabou de sair da imersão A Terceira Prosperidade, a quarta edição. Foram 3 dias extraordinários e eu tô meio sem voz. Mas não tinha como eu deixar essas meninas voltarem para os estados dela sem elas contarem para a gente a história de coragem delas. Então, assim, a voz está quase sumindo, mas esse episódio eu tenho certeza que vai ser edificante na sua vida. Então, eu sempre falei que a coragem já está aqui dentro. E você falou, é inerente do ser humano. Por isso que eu falo despertar a coragem, porque ela já está aqui. Mas às vezes a gente precisa de alguém para dar um empurrãozinho e ajudar a gente a despertar essa coragem. E saber que ela está ali, né? Saber que ela está ali. Eu sou uma menina que vim do interior, lá do interior de Alagoinhas, na Bahia. Trabalhei em recepção desde muito nova. Eu fui mãe muito nova. E, assim, meu sobrenome é Coragem. Coragem. Parabéns, minha linda. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Agora a gente vai falar com a Maria. Maria é de Goiás, Maria, é isso mesmo? Isso mesmo. E a Maria tem uma clínica de estética, gente. Então ela cuida da gente, cuida da beleza da gente. Ó, a gente recebeu aqui a doutora Maísa, e ela é dermatologista e ela já tá querendo me levar lá pra Bahia, já para tirar essa papada, para melhorar um monte de coisa aqui. Então eu tô precisando também, doutora Maísa. E agora conta pra gente na sua clínica, qual é o foco, quem você atende. E seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui, é um prazer receber a Elisângela, é um prazer receber também, né, a Raquel, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ela. Conta pra gente aí um pouquinho de qual cidade que você é em Goiás, onde é a sua clínica e qual o foco da sua clínica, quem você ajuda. Olá, maravilhosas, é um prazer estar aqui nesse Cast de Coragem, com esse nome, né, que não significa ausência de medo, mas a confiança em Deus. Foi isso que nós vivemos esses dias todos aqui imerso na terceira prosperidade, nessa imersão, e é o que eu estou levando para casa. Então é um fechamento de tudo que a gente conseguiu viver. E eu tenho uma clínica onde a gente tem atendimento de bronze, atendo mulheres, sobrancelha, tem vários procedimentos. Comecei atendendo na minha casa e não tive apoio, né, no início da minha trajetória. Hoje eu já atendo no meu estúdio, que fica na cidade de Mozarlândia, no interior do Goiás. Comecei a fazer os procedimentos, atendendo as meninas e pude perceber nos atendimentos a necessidade que muitas empresárias têm de se especializarem, de buscarem ajuda emocional, que muitas vezes o negócio da gente expande, cresce, e a gente faz essa pergunta, e agora, o que que eu faço? Para onde que eu vou? Então, hoje o meu foco, além dos atendimentos na clínica, no estúdio, é também incentivar e ajudar mulheres que têm o seu negócio e que não sabem fazer como expandir esse negócio. Não sabe do financeiro, não sabe divulgar o seu trabalho no Instagram, né, não sabem se posicionar como dona do negócio, a faz tudo, é a que apaga o incêndio, e muitas vezes chega no patamar de 5 mil, 10 mil reais ali de faturamento, mas não sabe como expandir esse faturamento, como fazer o seu negócio trabalhar para você, né, sem você estar presente o tempo todo no seu negócio, como gerenciar essa rotina de mãe, dona de casa, filhos. Então, deixa eu ver se a gente entendeu. Além de ter a clínica e prestar serviços, você também é mentora de outras mulheres, de outras pessoas que querem ter uma clínica ou que têm uma clínica e quer melhorar o faturamento e o sucesso da clínica, é isso? Sim, sim. Eu comecei com os atendimentos e depois que eu mudei da minha casa, ficou mais ou menos, já faz uns 3 anos que a gente tem o estúdio, que a gente tem a clínica, e eu pude perceber a necessidade
devido a muita procura de empresárias, de mulheres que têm filhos, que trabalham no CLT, que têm vontade de montar o seu negócio, que elas me procuravam e falavam, Maria, você me inspira, eu vejo que você deu certo, né? Você começou em casa e agora você já tem o seu negócio. Então, percebendo essa necessidade, eu também tenho um projeto que se chama Roda de Conversa, que é Café com Propósito, que nós fazemos lá na nossa cidade. E tenho também um canal que é Empreendedora, Segredos de Empreendedora, onde eu dou dicas, insights, mostro minha rotina, meu cotidiano. Conta todos os segredos? Conta todos os segredos. E para saber esses segredos, tem que ir lá, né? Tem que estar no canal. Tem que estar no canal. Tem que estar no canal. Qual Segredos é o canal? de Empreendedoras. Olha para sua câmera ali e fala para... Tem que estar no canal Segredo de Empreendedoras. Eita. Tem que estar participando do canal, que daí você consegue ver a rotina, consegue ver os teus insights, consegue ver como que a gente faz para ter os resultados sem perder o foco. Porque muitas vezes a gente tem um negócio, mas a gente acaba se dispersando com problemas financeiros, emocionais, casa, marido, filhos, e a gente não consegue aí ter o foco naquilo que a gente quer mesmo, no nosso objetivo. Ela é linda, né, gente? Dá vontade de levar para casa. Eu achei alguém menor que eu. Ah, meu Deus do céu. Todo mundo fala que a alegria do baixinho é quando encontra um baixinho menor que ele. Muito linda, você tá maravilhosa, tá linda. Obrigada. Raquel Marques. Que linda, Raquel Marques. Ah, gente, eu esqueci de falar para vocês que essas 3 lindas aqui são minhas mentoradas. Raquel já tá há mais tempo e Maria e Elisângela acabaram de entrar. Acabamos de ter coragem. E também estão no Master, que é muito além de um Master. É uma sociedade, a sociedade da coragem. Porque são pessoas que realmente têm coragem de viver o que foram chamadas para viver. Pessoas que têm coragem de fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família e na sociedade, nessa geração, para deixar um legado. Viver e fazer o extraordinário. Viver e fazer, né? o extraordinário. Vocês pensam? Eu acho que vocês deveriam querer sentar nessa mesa, hein? Com certeza. Com certeza. Então, Raquel Marques, seja bem-vinda. Espero que seja a primeira de muitas, todas 3, ainda mais sendo minhas mentoradas. Amém. Serão sempre muito bem-vindas. Fala pra gente quem é a Raquel Marques, essa psicóloga. É uma psicóloga clínica de sucesso e tem uma clínica de sucesso em São Paulo. Conta pra gente como que é seu trabalho. Eu sei que também você é educadora parental, não é isso? Inclusive a palestra que eu ajudei a montar e que você palestrou lindamente lá em Londres foi sobre esse assunto, né, de educação parental. Então fala pra gente como é o seu trabalho, quem você ajuda e como que foi esse caminho? Foi fácil ou precisou de coragem? Teve desafio? Como que é isso? Para você inspirar outras psicólogas ou outras pessoas que querem ter uma clínica como você. Obrigada primeiramente pelo convite, estou muito feliz em estar aqui, te acompanhar é sempre uma honra, você sabe disso, eu sempre linda. falo, ela é o meu sonho de consumo, gente, quando eu crescer eu quero ser como a Lilian, eu sou psicóloga clínica há quase 27 anos, a minha carreira começou de forma muito diferente, porque eu comecei atendendo só crianças, até que com o tempo eu entendi que eu tratava as crianças, então eu tirava do aquário contaminado, tratava e jogava na mesma água contaminada. Eita, lasqueira, isso vai dar pano pra manga. Acho que vai ter que fazer um podcast só para falar disso. É verdade. Então eu brincava e eu falava assim, quando saía, eu fiquei 50 minutos cuidando desta criança, para os pais destruírem 50 minutos de atendimento e de trabalho em 1 segundo quando eu entregava na recepção. Então eu comecei a entender que eu precisava ir na origem. A criança era só a consequência, eu não estava indo na causa. Foi quando a orientação parental entrou na minha vida e hoje eu atendo adolescentes e pais, sempre no desenvolvimento infantil, sempre nessa questão de como lidar com as birras, então não é fácil. A geração de hoje, essa cultura de mãe que trabalha fora, que é de uma cultura completamente diferente, não é tão antiga assim, mas eu acho que é uma cultura diferente, né? Diferente da minha educação, por exemplo, que a minha mãe cuidava dos filhos. Então as mães ficaram muito perdidas, os pais também estão muito perdidos, e o que eu percebo muito dentro do consultório é que pai e mãe não têm o mesmo propósito. Eles educam de forma diferente dentro da própria casa. Então a criança acaba recebendo duas visões,
de educação. E aí tem a terceira visão, que é a escola, a quarta visão, que às vezes é o ensino religioso, porque hoje todo mundo educa. Isso quando não tem um divórcio, que As aí famílias o de filho, cada um. o filho fica com o que o pai pensa e o ensinamento e a cultura do pai, o que a mãe pensa e o ensinamento e a cultura da mãe. Sim, E aí ainda tem padrasto, madrasta e o parceiro desse padrasto ou dessa madrasta. sim. Pensa a confusão. É uma confusão. E que você trouxe brilhantemente, que para mim foi o mais importante, né, do conteúdo dentro de todos. O que mais me tocou foi sobre as feridas emocionais. Quando você da fala imersão, na imersão à terceira na imersão à prosperidade. terceira prosperidade. Então, dentro de todos os temas super importantes, o que mais impactou e fez sentido na minha visão, na minha rotina do trabalho, de fato, foram as feridas emocionais. Nós até comentamos, né, porque eu falei, isso é geracional. Porque é a ferida emocional de uma avó que passa para minha mãe, que passa para mim, que passa para minha filha, e se a gente não interrompe esse processo, ele não acaba nunca. Então nós vamos educando segundo os nossos traumas. Então os nossos filhos têm traumas que nós não sabemos, quem dirá essas crianças que crescem com esses traumas. E aí eles não entendem, eles viram adultos frustrados, muitas vezes, frustrados na carreira, não sabem com segurança tomar uma decisão do que fazer da própria vida. Então a gente precisa ir direto na origem, e eu acho que esse é o meu propósito, esse é o meu verdadeiro objetivo, em cuidar da cabeça dos pais, para que esses filhos cresçam mais saudáveis, para que aí sim a gente comece uma cultura mais equilibrada, educacional, não só emocionalmente, mas também intelectualmente e de relacionamento e de comunicação, principalmente a comunicação. Então, é tentar quebrar esse ciclo, né, de relacionamentos tóxicos, de traumas trazidos ao longo da nossa vida, para que a gente comece a criar filhos saudáveis, que possam criar filhos saudáveis, e assim a gente começa a limpar toda a água do aquário. Parabéns, Raquel. Seu trabalho Obrigada. é incrível, não é à toa, né, que você estava comigo lá em Londres recebendo o prêmio Top of Mind Sim. como destaque internacional na psicologia clínica. Sim. Porque realmente você merece. São quantos anos? Agora em dezembro, 27. 27 anos, gente, de psicologia clínica. Então, isso assim, e com sucesso, tá? Porque muitas vezes a gente escuta, né? Terapia não dá dinheiro, ser psicólogo, terapeuta não dá dinheiro, né? E quando você tem um propósito, que a gente viu muito isso na imersão à terceira prosperidade, Sim. e você tá vivendo daquilo que você realmente ama, que você sabe que você nasceu para fazer aquilo e você escolheu, tem como sim. Tem como ser bem-sucedido? Sim. Claro que se você ficar só na clínica, embora a Raquel, não vou abrir números aqui, depois se ela quiser, na fala dela, ela fala, tem como ser muito bem-sucedido num valor muito alto aí, que a gente fica até entre ali talvez o 1% da Sim. população brasileira que recebe esse valor, mas tem um teto. Mas quando você é tão extraordinário como ela, e sendo ela minha mentorada, eu já falei, tem que mentorar outros psicólogos para também conseguir ter esse sucesso, né? Então, esse caminho é possível. O que você fala para os psicólogos que estão se formando agora, ou que têm vontade de ter uma clínica igual a sua, ou que já tem uma clínica e considera que tá bem, né? Como a gente viu naquele teste que a gente fez ontem, né? O teste que a gente fez ontem. Na imersão. Uhum. Às vezes a gente está numa zona ali que já tá bom, mas o perigo é ficar acomodado. Tá bom, já dá para fazer uma viagem por ano, já dá para comer num restaurante bacana, tá bom. Sim. E aí fica acomodado, né? Mas a gente pode ir muito além. O que você fala para essas pessoas? Eu acho que essa tem sido a minha busca atual. Então faz mais de um ano que eu resolvi sair um pouco da linha de frente do consultório, e não porque eu não tinha paciente, não porque eu não ganho bem, mas porque eu percebi, se individualmente eu consigo transformar uma vida, se eu levar a minha proposta, se eu levar toda a minha teoria e a minha ajuda, eu posso transformar infinitas vidas. Então, foi quando eu entrei, conheci a Lília, inclusive, em outra mentoria, porque agora eu entendi que nós precisamos ter diversos mentores. Então, em uma das mentorias eu conheci a Lília, e ela me trouxe a ideia do vamos levar a sua mensagem para fora do Brasil, inclusive. Exatamente, porque eu não imaginava. Que, aliás, gente, ela não só recebeu o prêmio, como também ela palestrou em Londres e foi aplaudida de pé. E o assunto que ela trouxe foi exatamente esse.
Sim, A gente estruturou uma palestra linda, contando a história dela, que já estava dentro dela e que hoje está impactando vidas. sim. Então, hoje, a minha ideia é uma mentoria para psicólogos que querem escalar a sua clínica, porque esse é o modelo que eu já tenho validado, né? Porque a minha clínica é o modelo de uma clínica de sucesso. Eu sou uma psicóloga com autoridade e posicionamento. Então, quem ainda tem esse desejo, ou só tem esse desejo de ficar como clínico, eu consigo ajudar. Mas hoje eu estou saindo um pouco da linha de frente da clínica para entrar em mentorias e palestrar, porque eu quero realmente levar todo esse meu conhecimento, meu aprendizado e a transformação para um número infinito aí de Parabéns, pessoas. parabéns, que honra ter você na Sociedade da Coragem. Que honra ter você como minha mentora, que me deu a mão e falou: vem comigo, que eu te levo para todos os lugares em que eu eu já estive. Ela E é falou, verdade. eu quero ser você, quero ser igual a você, quero ser você. Então eu falei, então venha. É verdade. Venha que eu te levo no caminho. E foi, tipo, 1 mês, 2 meses, tipo assim, né? O quê? Que a gente já desbravou aí. Que você me levou? Não, eu falo assim, você falou isso comigo. Assim que você entrou na mentoria, dentro de 1 mês ou 2 meses, a gente já tinha planejado isso tudo, né? Londres, palestra. Planejado não, em 2 meses eu já Realizado. estava em Londres palestrando. Exatamente, é porque e o tempo recebendo tá prêmio. passando tão longe, tão rápido, gente, que eu fico meio perdida. Mas é tipo isso, em menos de 2 meses, Eu entrei em agosto. ela já estava na sua palestrando mentoria. no mesmo palco que eu palestro e recebendo os mesmos prêmios que eu recebo, porque ela falou que queria ser igual a mim. Sim. Então venha, então gruda aqui, venha. Tenha coragem, né? Tenha coragem, venha que eu vou te levar no caminho que eu já tirei o mato. Então só tá a trilha prontinha ali pra gente passar. Parabéns, é uma honra. Parabéns pela coragem, porque eu poderia ter falado isso e você não ter aceitado vir. Sim. E aí fica aquela questão que a gente falou, você quer ou quer querer? Então parabéns, tá? Obrigada. Uma honra te receber aqui. Elisângela, fala pra gente, você faz esses livros e você vende para as prefeituras municipais em todos os estados? Em todos os estados. A gente trabalha para todo o Brasil, né? Nós temos um cast de autores, e lá no nosso site, que é www.sigmaeducação.com.br, vocês vão ver nossos livros e nossos autores, e trabalhamos com os temas que eu falei e vendemos para todo o Brasil. Nós não vendemos ainda, não está no nosso plano de expansão, vender corpo a corpo na Amazon ou em outra plataforma. Nosso objetivo ainda é chegar às comunidades, né, às prefeituras municipais e às crianças que não têm o recurso de comprar esse material e ajudar também a transformar vidas. O nosso slogan lá é transformando vidas através da educação. Ai, que lindo. E quem está assistindo a gente agora, o YouTube mostra para todos os estados. Sim. Mas a gente está aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, quem é da Grande BH, ou quem é do interior de Minas, e gostou aí da sua ideia e dessa questão, talvez ainda... Você tem muitos clientes em Minas? Não temos muitos E aí clientes. quer levar os seus livros Temos alguns. para as prefeituras, para as escolas municipais, estaduais. Sim. Aí te procura nesse www que você acabou de passar aqui, nesse endereço. Vai lá no nosso site, clica lá em Fale Conosco, manda uma mensagem. Se falar, olha, gente, a gente pede ao vivo, porque não tem jeito de falar não. Se falar que assistiu o Cast de Coragem, tem um desconto? Então, a gente analisa qual é a necessidade Qual é do a município, qual é a demanda, e aí a gente com certeza vai dar uma negociação. assessoria do que ele precisa. Aí, agregado a isso, eu levo a palestra da gente, a nossa palestra em habilidades socioemocionais, que é totalmente gratuita, a gente não cobra por essa Sério? formação. Você vai na aos escola? Nós Você vamos, vai na escola? geralmente a gente faz uma formação para os professores, num ambiente diferente da escola, mas já fizemos, suspende as aulas e os professores apenas vão para a escola, né? E a gente passa 8 horas com esses professores definindo o que é que eles precisam fazer para usar aquele livro como uma ferramenta de trabalho. Então você não só vende os livros. Isso, eu você também orienta os professores como usar esse livro, como usar esse livro e como aproveitar da melhor forma
o que o livro tem. Para levar nossa mensagem para a criança. E para que a criança leve para a família dela, porque o livro é consumível, então ele vai colocar na mochila, vai levar para casa, vai ler com o pai, vai ler com a mãe, vai ler com o irmão mais velho, e passar a mensagem que a professora passou para ele lá para a família dele, para a avó, para o avô, né? Que a gente sabe que é uma rede. A educação, ela se alastra, né? Pela família, pela comunidade, pela rua, pelos vizinhos, e é essa, essa caravana do bem, né? Caravana do Bem. Caravana do bem. E você vai sozinha? Tem uma equipe? Vai todo mundo Então, junto? aliado a isso, eu tenho uma formadora de contação de história. Porque o que Eu acontece? amo, já fiz umas Tô aulas de apaixonada. contação de E história. o que acontece? Os professores com o trabalho, com o dia a dia, porque geralmente o professor é uma mulher, esposa, mãe, estudiosa, e ela está cansada, né? Então ela vai perdendo essa motivação de sentar com seus alunos, sentar e fazer um ambiente para a leitura. Né? Então a gente leva essa ludicidade para a sala de aula novamente. Ensina o professor a sentar no chão, a pegar recursos que ele não tem, como uma saia simples de papel metro ou de came, e ela aprende a fazer aquela saia, colocar os alunos em cima e passar uma mensagem de uma forma diferente. Às vezes até um sininho que o professor tenha e que toque na hora que o aluno vai ler o livro, já desperta uma emoção nele diferente, já desperta uma curiosidade do que vai acontecer. E as crianças hoje, infelizmente, com o advento da tecnologia, elas estão esquecendo o livro físico, de sentir o cheiro do livro, de tocar, de degustar o livro. Né? E muitas prefeituras, muitos secretários de educação, infelizmente, estão aderindo a essa cultura do tablet. Né? É claro que é super necessário que todos entendam que a tecnologia tem que estar aliada também na vida das pessoas. Mas a gente não pode esquecer que o livro é quem leva a gente para lugares que a gente nunca foi. Às vezes você nunca vai sair da sua cidade, mas você viajou o mundo todo lendo livros. Né? E Parabéns. ler o livro físico é uma ação que é inesquecível. Quando a criança tem amor à leitura, e esse amor eu acho difícil que se tenha através de um tablet, através de um celular, ela vive a vida toda lendo livros, ela vai modificando, degustando outros títulos, mas ela vai ler a vida toda, ela vai ser um adulto leitor. Ela vai ensinar os filhos dela Sim. a ser leitores, né? Parabéns. Eu quero que da próxima vez você traga os livros para mostrar pra gente. Vou trazer. Agora vamos, Maria, fala pra gente um pouquinho dessa roda de conversa. Porque a roda de conversa é uma coisa que eu amo. Amo, eu falo direto lá na mentoria, não é? Eu falo, gente, vocês podem criar uma roda de conversa. Um círculo de mulheres. Sim. A roda de conversa foi uma inspiração que senti no meu coração de fazer, justamente pela necessidade do local em que eu moro atualmente. Tem muitas empreendedoras, muitas mulheres que começam e param no meio do caminho e desistem, não por falta de técnica e conhecimento, mas por falta de alguém que segure na mão e fala assim, não, vamos fazer assim, que dá certo, né? Eu já passei por isso. Ou trazer histórias de outras pessoas, mesmo que passaram e deram certo. Mas na roda a gente não conversa só sobre negócios. A gente também coloca a vida da outra pessoa, né? A gente leva a nossa realidade, o nosso cotidiano, que nós somos feitos disso. E muitas empreendedoras, elas se sentem sozinhas. Começa o negócio, não tem apoio familiar, não tem outra pessoa fora que consiga ver ou que consiga escutar o que ela está passando, direcionar. Então, na roda de conversa, a gente tem o papo aberto, é levado um tema, a gente discute aquele tema, traz autores ou pessoas que nos inspiram, e destrincha aquele tema e leva também a nossa realidade, a nossa rotina. Olha, eu tenho tantos clientes e eu não consigo aumentar a minha demanda, ou eu cobro X valor do meu procedimento e eu não consigo aumentar. E também levo muito a minha experiência, a minha rotina de vida e a minha verdade. Né? Quando eu comecei a empreender, eu tinha vergonha de cobrar o meu serviço. Eu achava que eu não merecia, muitas vezes, receber aquele dinheiro. Né? Eu tinha um X volume de cliente e achava que aquele volume era bom. Estava bom para mim. Então, assim, e foi
coisas que eu fui resolvendo ao longo do caminho, que eu fui encontrando pessoas, que eu fui lendo, que eu fui buscando. E aí eu vi que tem muita gente que precisa dessa orientação. Então a roda é para isso. Parabéns. E é presencial? A roda é presencial, a cada 15 dias a gente reúne um número de 30, 40 mulheres, a gente serve um café no final, tem toda uma conversa que vocês sabem, é levado dinâmica também, achei muito legal essa dinâmica da máscara que nós fizemos, nessa imersão da terceira prosperidade, foi uma dinâmica que falou muito comigo, mexeu muito, porque ela traz as nossas verdades. Essa dinâmica eu que criei também, como todas as outras. Perfeito, eu nunca tinha visto essa dinâmica. Não, porque não existe. Foi eu nunca. Então, assim, é porque eu sempre falei do falso eu e do verdadeiro eu. E faz muito sentido, é muito real. E aí eu fiquei pensando, sabe? Eu sempre eu fui líder de célula, eu fui professora da escola dominical. Então, a gente tinha que ficar criando coisas, né? Para quebra-gelo, aquela coisa toda. E também, assim, eu sempre fui muito criativa. Meu filho, um aninho do meu filho, eu fui mãe com 19 anos, né? Meu filho, gente, usou só fralda de pano, eu nunca usei uma fralda descartável. Então, é bem tempo, meu filho tá com 32 anos hoje. E eu já ficava inventando. Se tinha, eu não conhecia essas ornamentações que tem hoje. Eu nunca tinha visto essa da máscara, foi a primeira vez. E aí, eu achava alguém que desenhava as coisas, eu falei, eu vou fazer da Arca de Noé. Aí pegava aqueles papel, tipo papel... Aqueles papel... Cartolina? Parece papel de pão. Sim, metro. Eu não sei como que chama, um marronzinho. Papel metro. Aí fazia aquele grandão assim, fazia um painel com papel celofone. Não, celofone não. Aquele que os meninos usam para pintar o cabelo. Crepom. Babadinho assim ao redor. Aí os desenhos dos animaizinhos entrando para a arca. Aí colocava na mesa aquele monte de bichinho. Muito legal. Aí mandei fazer uma fantasia de leão, que ele não quis vestir no aniversário de 3 aninhos. O de 1 aninho foi de palhaço, bem simples. Aqueles bolos que a gente fazia gigante, que dava para a família inteira e levava um pedaço para a mãe. Salgado, sobrou aquela coisa de colocar verdura da geladeira, que eu tive que colocar dentro. Eu lavei, higienizei, coloquei um monte de salgado. Gente do céu! Era isso, não tinha coisa. No de 3 aninhos, quis fazer assim. Era tudo isso, né? Então, sempre fui muito criativa para fazer as coisas assim. E eu lembro que eu fiz máscaras de leãozinho, de vários bichinhos para os meninos da festa, de cartolina. Uhum. E aí, quando eu falei, gente, como que eu posso representar esse falso eu que eu falo tanto, né? E aí eu falei assim, uma máscara. Eu falei assim, a máscara, porque a gente coloca uma máscara do falso eu. Há várias máscaras, na verdade, né? Às vezes nós criamos várias máscaras, desculpas, situações, circunstâncias e muletas para nós. E às vezes as pessoas também, como nós vimos aqui, que também vão nos rotulando. E a gente aceita isso, que elas vão falando, dizendo sobre nós e vai colocando várias máscaras, né? Vai formando o falso eu, que causa barreiras, dificuldade, um empecilho para que a gente possa continuar nosso sonho, nosso projeto, nossa missão. Sim, então já que você tocou nesse assunto da imersão à terceira prosperidade, que a gente acabou de viver a 4ª edição, e você está com essas mulheres lá na roda de conversa, qual a importância de tudo que a gente aprendeu aqui para essas mulheres empreendedoras e para os empresários que estão ouvindo a gente? Muita importância, gente. Eu lembrei muito dessas mulheres e lembro muito tudo que foi falado aqui. Já pensou se você conseguir trazer as 30? Eu não sei se eu consigo as 30, mas umas 10 eu já coloquei no referido. Eita, tá gravada, hein? Com certeza. E da próxima vez que eu vim aqui, eu quero elas assim, quero falar assim, Lília, foi eu aqui, ó. A minha árvore tem que encher, a minha árvore, gente, não tem nenhum... Você pegou uma borboletinha pro Natan? Não peguei. Ai, pede o Rubem, não esquece não. Não tem nenhuma borboletinha lá, eu tenho que colocar, não é possível, entendeu? E assim, é isso que eu quero levar, é por isso que eu estou aqui sentada nessa mesa, não é por orgulho, não é por vaidade, não é por estar do lado de uma pessoa que já é referência, que já tem nome, não. Eu não quero o status da Lília, eu não quero o nome da Lília, eu quero só o conhecimento da Lília. Eu sei que se eu aprender o que a Lilian tem para passar, para transmitir, o que ela transporta, certamente essas mulheres estarão aqui
na próxima imersão. Certamente a vida delas será mudada, será transformada assim como foi a minha. Parabéns. 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 Que honra. Não, a honra é nossa, porque a gente vive uma vida, tem uma parte da Bíblia que fala que eu tinha olhos, mas eu não enxergava, né? Eu não me recordo qual que é, e nós vivemos assim, nós temos olhos e não vemos, temos ouvidos e não escutamos, né? Então é preciso, às vezes, uma pessoa vir e remover e fazer com que a gente enxergue. Muitas vezes as coisas estão na nossa frente, mas nós não conseguimos enxergar nossa realidade, nosso verdadeiro eu, aquilo que a gente pode transbordar na vida do outro e na nossa vida mesmo, né? E aí a Então, terceira prosperidade te trouxe esse olhar? me trouxe esse olhar. É por isso que eu estou aqui hoje no Cast de Coragem. Parabéns, seja muito bem-vinda, volte sempre. E quando quiser Com usar o certeza livro eu vou também, voltar. Mulher de Coragem, lá na roda de conversa. Aqui a gente fala muito do que a gente viveu na imersão A Terceira Prosperidade. É uma leitura bem simples, né? Também a gente fala sobre as feridas. E tem algumas mulheres usando Sim. ele nas células, na Esta igreja. semana nós vamos começar ele até o final do mês de dezembro, aliás, e vai ser cada tema, cada capítulo do livro vai ser trabalhado. Olha isso. Porque nós temos que usar as ferramentas que nós temos. Às vezes nós queremos uma pessoa que está distante, um mentor que está distante, um palestrante famoso, porém nós temos livros, nós temos pessoas acessíveis, nós temos pessoas que seguram na nossa mão, então nós temos que usar dessas ferramentas. Eu tenho certeza, eu já li o livro e eu sei que ele vai ser transformador na vida das mulheres. Ah, que orgulho, tá vendo, gente? Só vem gente boa, só vem gente certa, né? Porque é a oração que eu faço a Deus, manda as pessoas certas e me capacita. E eu vim assim pra mesmo. ajudá-las. Não, tenho certeza que foi Deus que me trouxe. Meu marido falou com a Lília, olha Lília, eu te entregando meu tesouro, me devolve 2.0. Me devolve ela 2.0. E né? eu mandei já uma mensagem para ele, ó, sua 2.0 tá chegando. Turbinada. Né? Eita! Porque quando transborda, a gente tem esse resultado, né? Essa mudança Parabéns. que a gente chega. Vai que contando tem. pra gente os feedbacks. Vou marcando o Instagram da Isso. Terceira Prosperidade. Parabéns. Raquel, depois eu vou voltar aqui, hein? Raquel, fala pra gente os seus próximos objetivos aí. E você Sim. viveu 3 dias aqui na imersão. Eu vi algumas vezes você bem emocionada, bem concentrada. Afirmou mais algumas coisas que você já estava com vontade, aflorou outras. Você está saindo daqui como? E qual é o seu próximo passo daqui para frente? Bom, fizemos muitas atividades na terceira prosperidade. E eu acho que o mais impactante para mim foi, por incrível que pareça, a última dinâmica, que foi da flor, É mesmo? que a sala rodou. A dinâmica, nós escrevemos uma frase, para quem não sabe, já vou dar spoiler. Nós escrevemos uma frase numa folha de sulfite, montamos uma flor com essa folha e damos uma volta pela sala, e quem cruza o nosso caminho e a gente sente que precisa trocar, dar a nossa flor e receber a outra flor, nós oferecemos isso. E aí a ideia era fazer apenas 2 trocas. Eu acabei fazendo 3. Viu? Culpa da Elisângela, que está aqui, inclusive. E no fim Eu das recebo contas, essa culpa. não é? E no fim das contas, a terceira pessoa que eu olhei, mas foi a dedo, eu olhei e falei, eu quero a sua flor. Porque ela estava segurando tão bonitinha, assim, do Parece uma tipo, criança. é minha. Ó, isso aí não foi uma atitude de uma criança, tipo assim. É eu quero minha a agora. sua, Não, gente, agora porque é minha. é aquele doce mais gostoso. Era o O último doce mais pedaço do gostoso. hambúrguer. Eu falei, ela tá com o último pedaço do hambúrguer, eu vou pegar a flor dela. Tá segurando muito assim, Troquei né? a flor e quando eu abri, era a carta, a frase que eu tinha escrito. Ou seja, o que eu coloquei como desejo para alguém, como mensagem para alguém, Era para você voltou para mim. mesmo. Então é só para afirmar mesmo. E o que eu coloquei lá, por incrível que pareça, agora eu vou revelar, porque ninguém viu a minha mensagem, né? Eu tinha colocado que era para ter coragem de colocar em prática todos os objetivos e todos os sonhos. E quais são os objetivos e sonhos que você pode e quer revelar? Eu quero realmente colocar a mentoria em prática, porque por enquanto ainda é só um sonho, é um projeto que ainda não saiu do papel, apesar de a gente já ter desenhado isso. A palestra eu comecei em Londres, pode dar spoiler?
Pode, claro. Já tem um segundo convite para abril de 2026, uma nova palestra na Torre Eiffel, dentro da Torre Eiffel, em Paris. O evento de premiação vai ser dentro da Torre Eiffel. Junto com o evento. O congresso é em outro espaço, mas é em Paris. Ah, eu achei que fosse tudo junto. Então Não, tem a premiação. É porque ela tem duas coisas para fazer São em Paris, duas gente. coisas. São duas e as duas são extraordinárias. A premiação do Top of Mind pela segunda vez como destaque internacional em psicologia clínica, Sim. que vai ser dentro da Torre de Paris. E vamos ter o Congresso Internacional Visão de Águias, que vai ser em outro local, mas também muito Paris. lindo, sofisticado, em Paris. Em Paris. Então ela tem dois eventos extraordinários para ir. E um passarinho verde me contou que essas duas também vão estar lá. Que eu estarei Estaremos, muito bem sim. acompanhada. Então eu tinha isso. Não vou divulgar mais porque as vagas já foram preenchidas. Já foram? Cadê? Falta uma. Ah, Não, falta falta uma. uma. Falta uma. Vamos ver falta quem uma. vai ser a sortuda. Então, o trio fantástico pode virar um quarteto fantástico, né? Pode, Sempre aberto. pode. Na verdade, são 5 vagas para palestrar em Paris. Quinteto fantástico. Aqui hoje a gente teve. Nós já temos 4. Nós temos 4. Falta uma. Quem será? Quem será? Quem aí está ouvindo a gente tem vontade de palestrar em Paris ou receber o prêmio Top of Mind, pode me chamar aqui que a gente conversa. Eu sou a única juíza no Brasil para poder fazer a seleção de quem merece de verdade, de quem está apto para receber esse prêmio, que é um prêmio gigantesco, reconhecido pela União Europeia como a maior premiação da Europa. Que legal. Então, se você tem esse desejo, você pode colocar aqui seu nome, pode me chamar no direct do Instagram, que a gente pode conversar e você pode participar da seleção. Parabéns por mais essa conquista, você merece estar indo por mérito seu, porque você é competente e você merece estar lá. Eu acho que o ter a capacidade e a habilidade profissional, eu não vou dizer que não é mérito, porque eu acho que é resultado de um esforço. Mas se conectar com as pessoas certas, que te reconhecem, que te valorizam e que dá a possibilidade de abrir o caminho para chegar onde eu cheguei, você precisa de muita coragem. E foi aquele dia que eu peguei em você e falei: o que você acha? Eu entro ou não entro no Master? Me dá a sua opinião. E a Lilian sempre fala: você estava com a mãozinha tão gelada, eu segurei. E eu falei: eu quero que você me diga, porque eu quero ser como você. Eu quero chegar onde você chegou. E você falou: então só vem, você está no lugar certo. E em 2 meses, olha, tanta coisa que aconteceu na minha vida pessoal e principalmente na minha vida profissional. E foi a primeira de muitas, porque daí já temos evento em fevereiro, já temos evento em abril e eu tenho certeza que não para. Então, te agradeço. É além de ser profissional, é além de ser competente naquilo que você faz. É se conectar com as pessoas certas, é sentar na mesa certa e aquilo. Se você sabe onde você quer chegar, cola em quem já está lá. Parabéns! Parabéns! Muito bom. É uma honra ter você colada em mim aqui e vocês duas também agora. Sejam muito bem-vindas. Gente, vocês acreditam que falta 16 minutos para acabar 1 hora? Mas assim, Passa rápido demais, Passa né? a gente com muito. um papo bom, Mas eu nem quero perguntar vê para a hora Elisângela, passar. antes que daqui a pouco já some ali as horinhas. Você falou que é escritora também. Além de vender livros, você é escritora. Conta pra gente um pouquinho esse projeto. Então, a gente começou com a editora, né? A editora surgiu, eu sou vendedora de uma outra editora, né? Fui por muitos anos, e eu visitava as cidades e via a demanda dos secretários pedindo aquele material que eu não levava. Ah, você tem livros que falem de saúde bucal? Você tem livros que falem das emoções, dos sentimentos? E aí a gente foi vendo que era um bom filão para se explorar. E para além disso, quando a gente abriu realmente a editora que consolidou a nossa coleção de livros, nós tivemos uma curadora maravilhosa, que foi a Cristina Toffoli, que nos auxiliou nesse primeiro momento. Quero agradecer muito ao trabalho valoroso da Cris. Eu vi que eu
também queria contribuir para a educação dessas crianças, né? E contribuir com um pouco do que eu sentia com relação à mulher, né? Quando você fala de coragem, eu acho que o homem ele é corajoso pela natureza física, a natureza de marido, de mantenedor, e a mulher ela aprende desde que nasce até a hora que o pai entrega ela para casar ali, né? A ser frágil, sensível. E muitas vezes ela esquece da coragem de desbravar o mundo. E esse mundo não precisa ser muito amplo, não. Ele pode ser a sua casa, a sua rua. E aí eu criei a Iaiá, que é uma formiguinha, Iaiá e sua turma. E a gente está construindo uma coleção falando sobre problemas da atualidade, como o bullying, o racismo, a discriminação, o preconceito racial, que é muito grande, a homofobia, mas com temas leves voltados para a criança. Né? Para criança, eu não trabalho ainda essa turma da Iaiá, ela não é para infanto-juvenil, é só para a infância. E a Iaiá é uma formiguinha que lidera uma turma com leão, com rinoceronte, com girafa, e ela que manda, né? Ela que pensa, ela que faz as reuniões, ela que mobiliza todo mundo para lutar contra aquele problema que acontece. E eu quero mostrar que a criança que está ali, muitas vezes em vulnerabilidade social, agredida, abusada, com falhas na alimentação, né? Que muitas crianças não têm ali na escola ela tem sua única alimentação. Então, quando ela chega em casa, ela está fragilizada. Que ela veja, lendo aquele livro, que ela tem a força de uma formiguinha e que ela pode mudar o mundo, acabar com aquele problema de bullying que possa estar acontecendo com ela. Né? E levar essa palavra para uma pessoa que seja da família dela, um primo, um irmão. Então a gente tenta fazer essa rede, né? Eu já fiz o Iaiá contra o bullying, eu fiz Iaiá e sua turma a favor do meio ambiente, contra a poluição, que é uma coisa que eu vejo muito hoje. As crianças vão para os eventos e os pais, e a sujeira que fica no ambiente é muito grande, e eu vejo que esses valores não estão sendo passados. Olha, pega teu lixo, ou teu resto ali, joga no lixo, levantou da mesa, pega, joga no lixo, não joga lixo na água. Então a gente tem que resgatar isso, né? Sem falar o quanto que isso vai ajudar as crianças a saírem da tela, né? Pois é. Porque Aí a gente a maioria dos precisa. pais não tem o hábito de ler, então não dá o exemplo para os filhos e não consegue ensinar e incentivar os filhos a lerem, né? E Exatamente. Aí a gente começa aí precisa com o lúdico. da boa vontade do gestor público, no caso do prefeito municipal, da prefeita, dos secretários de educação, de levar essa ferramenta, porque o livro é uma ferramenta poderosa de percepção do mundo, de autocuidado, de autodescobrimento, né? O livro é uma ferramenta que leva você para o lugar que você quiser ir, né? E estou muito feliz nessa fase de escritora. E para finalizar, né, nossa conversa, eu queria agradecer muito pela transformação que você fez em minha vida nesses últimos 3 dias. Falei de público, quantas coisas interessantes aconteceram para eu não vir. E aí eu tive a coragem de vir, e ela teve a coragem E de ela ir. está falando, gente, sobre a imersão à terceira prosperidade, que nesses Isso. 3 dias que a gente vivenciou aqui, ela teve grandes transformações. Grandes transformações incríveis. E a maior de todas foi certamente encontrar com minha criança interior, me ver vestida no vestidinho que eu tinha naquela idade ali. Foi muito incrível, muito, com o cabelinho cortado, do jeito que era. Aquilo foi Então, assim. já olhando para a sua câmera ali, já fala para as pessoas onde que elas te encontram, resume a imersão à terceira prosperidade em uma palavra e deixa a sua mensagem final. 2 minutos. Eu sou Elisângela Xavier, meu arroba no Instagram é Elisângela Xavier OF, oficial, né? OF de oficial. Se você quiser saber mais sobre os nossos livros, é www.sigmaeducação.com.br. E uma palavra para eu resumir 3 dias de ação, movimento, autoconhecimento é extraordinário. Eu estou saindo daqui me sentindo uma super heroína.
e que eu sei que o extraordinário aconteceu em minha vida e vi acontecer na vida de muitas outras mulheres e homens valorosos que estão aqui também. Muito obrigada. Tenho a minha gratidão profunda. Obrigada por estar aqui e parabéns por se permitir viver esse processo. Estou muito orgulhosa de você. Volte sempre e espero em breve estar indo na Bahia. Ai, vai sim, você vai palestrar para mulheres valorosas de lá e depois comer uma moqueca de dendê. Ah, delícia! Jesus amado, eu amo Eu moqueca. também amo. E na Vão Bahia é todas, diferente, vamos né? todas. É, pois é. Maria, minha linda, 2 minutos. Fala onde o pessoal encontra você. Resuma a imersão à terceira prosperidade em uma palavra e deixa a sua última mensagem aí para todo mundo que está te assistindo. Sua câmera é essa aqui. Pode me encontrar no Instagram, Maria Albuquerque Oficial. E também lá você vai encontrar o nosso canal Segredos de Empreendedora, onde eu conto um pouco da minha trajetória e mostro também a minha rotina do dia a dia. Resumindo, a terceira prosperidade para mim, uma palavra foi transformação. Eu cheguei aqui de um jeito, cheguei armada, cheguei insegura, cheguei já sabendo que tinha muita coisa aqui que precisava ser mexida. E cheguei com medo, porque a gente sabe, às vezes, que tem coisa para resolver e nos assusta o novo, às vezes nos assusta colocar a mão no saco preto, porque você sabe que vai sair de lá, né? E eu tive essa transformação aí, sexta-feira, sábado e domingo foi o fechamento, foi muito importante para mim. Recomendo, é uma coisa que nós precisamos fazer, isso é sempre, sempre mesmo. Tem muita coisa da nossa primeira e segunda infância que impacta no nosso adulto, no nosso eu atual, e a gente não sabe como resolver ou de onde vêm certas circunstâncias, situações ou atitudes repetidas. E aqui eu tive essa transformação, essa visão, eu pude enxergar muita coisa minha que antes eu tinha medo de olhar. Então, Parabéns. só vem. Estou muito orgulhosa de você. Volte sempre. Deus abençoe grandemente. Amém. Raquel Marques, onde a gente encontra você? Olhando para sua câmera. No E Instagram. deixa a última mensagem. Sim. E resume a imersão à terceira prosperidade em uma palavra. No Instagram vocês me encontram no psico.raquelfmarques. Lá também tem links no meu site. Eu também sou coautora de 21 e-books, um curso digital. E ano que vem, 2026, a cada semestre existirão 2 lançamentos aí de livros de orientação parental que eu serei coautora. Então, primeiro semestre ainda sem data, mas lançamento de um livro, e no segundo semestre do segundo livro. O que ficou para mim, Lilian, que eu acho que foi o mais importante, eu sempre falo para os meus pacientes que a primeira forma de amor é o amor próprio. Se você não se ama, você é incapaz de reconhecer o amor que você recebe. E hoje, né, esses 3 dias na imersão, o que eu aprendi foi que a coragem não é você ter força para enfrentar o outro. A coragem é você ter força para olhar para dentro. Porque se você não faz isso com você, você não é capaz de poder olhar para o outro e também aceitar e enxergar os defeitos do outro. Então, de todos os depoimentos, de todas as exposições que nós vimos, eu acho que as mais impactantes foi quando alguém levantou a mão e falou: acabei de ter um insight, com o que você me falou, eu acabei de descobrir algo muito valioso dentro de mim. Então, o que eu queria deixar de recado, principalmente, que foi a aprendizagem aqui da imersão a terceira prosperidade, sobre coragem, é que a coragem é necessária para que você olhe para dentro e não ficar só preocupado em ter coragem de falar um não para o outro ou de enfrentar o outro, porque não existe pior inimigo do que o nosso interior e também não existe o melhor amigo do que o nosso interior. Uau! Que isso, hein? Merece palmas. É isso mesmo. E como eu sempre digo, o nosso exterior é o reflexo do nosso interior. Sim. E a minha frase, né, que eu criei para colocar no banner lá fora, que a gente tira a foto, o mundo é só o palco, mas é no interior que você esculpe a obra-prima. Eu vou falar olhando para minha câmera agora. O mundo é só o palco, mas é no interior que você esculpe a obra-prima. Então é isso, a gente termina aqui mais um episódio do Cast de Coragem. E se você quiser
ter mais histórias encorajadoras como essa, você precisa se inscrever aqui no canal, deixa também o seu like e o seu comentário. Transborde aqui, fala o que te ajudou, qual o insight, qual o aprendizado. E se você quiser participar aqui do Cast de Coragem, chama a gente aí e eu te vejo do lado de cá.